que diz assim: Deus na imperfeição humana. E aí eu coloquei alguns versículos para que a gente, ao longo da nossa jornada, a gente possa ou anotar, enfim, mas mergulharmos inteiramente do que está aqui diante, do que me fez repensar diante da minha caminhada em Cristo. E eu realmente, como diz o nosso amigo que passou por aqui, Diácono Cláudio, ele falava que precisava cortar nele primeiro, né? Então, essa aqui é a típica palavra que fez e tem feito isso muito comigo. Deus na imperfeição humana. Salmos 103, verso 14. Salmos 103, verso 14. Deus na imperfeição humana, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Amados irmãos, quero te fazer uma pergunta, e que muitas vezes eu fiz dentro de mim: será que eu sou autossuficiente? Vivemos tentando corrigir falhas, fraquezas, ajustar aquilo que parece fora do lugar. Mas a palavra de Deus nos revela uma verdade poderosa aqui em Salmos: pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Deus sabe exatamente como somos, irmãos: limitados, falhos, imperfeitos. E ainda assim Ele nos chama e nos ama e nos usa. Aquilo que você chama de defeito, Deus pode transformar em propósito. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está escrito, como você muito conhece: tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Isso nos mostra que Deus trabalha em processos, e nos processos há fases, inclusive fases imperfeitas. E aqui também Eclesiastes 7,13 considera a obra de Deus quem pudera endireitá-la o que Ele fez torto. Há coisas na nossa vida que não entendemos, que não conseguimos mudar, mas Deus não perde o controle. Ele continua soberano, mesmo quando nós estamos desalinhados. A Bíblia também nos lembra em Eclesiastes capítulo 1 também, versículo 2: vaidade, vaidade. O pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, tudo é passageiro. Até aquilo que hoje pesa e que nos limita, faz a gente entendermos e sentirmos que somos imperfeitos, mas vai passar. Tudo vai passar. E no Novo Testamento encontramos uma chave que encontramos algo muito que nos enriquece. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Olha, irmãos, olhar para isso é algo muito profundo. Deus exige que você e eu possamos ser fortes. Ele manifesta o poder dele juntamente na nossa fraqueza. E ainda em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, incluindo erros, incluindo falhas, incluindo processos, incluindo imperfeições, Deus usa tudo. E nessa imperfeição humana,
Em Eclesiastes também 7:8 declara que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Terminar bem é muito bom. Isso nos mostra que Deus não determinou, que não terminou, melhor dizendo, a obra. O que você ainda não é, o que você ainda é hoje, não é o resultado final. É um processo. E diante desse processo, eu queria amarrar um pouco esse contexto desse tema, Deus da imperfeição humana. A vida cristã é que a imperfeição humana é real, irmãos, universal, e também não impede de Deus agir em nós. Isso nos chama à humildade, ao arrependimento, à dependência da graça, em vez de orgulho e autossuficiência. A Bíblia não apresenta pessoas sem falhas como modelo nas pessoas frágeis que foram alcançadas e transformadas foram por Deus. E aí você vê em contextos sobre Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em 1 João 1, do 8 ao 9, dizemos que todos temos pecados, enganamos, mas se confessarmos, Deus perdoa e nos purifica. Tiago 3:2, todos tropeçamos de muitas maneiras. E aí voltando lá para 2 Coríntios 12:9, para cravar em seu coração: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Filipenses 3:12, Paulo diz que ainda não alcançou a perfeição, mas prossegue para o alvo. Processo. Antes de se cobrarmos mais, antes de nos sentenciarmos mais, eu e você estamos no processo. E Salmo 103:14 faz nos lembrar de novo: Deus se lembra de que somos pó, mostrando o seu conhecimento e sua fragilidade. Se este lugar, e por muito tempo teve um culto que nós colocávamos o nome aqui de o encontro dos improváveis, e tanto eu e você estamos nesse processo de santificação. Eu quero dizer para você, antes que você se cobre mais, continue, não desista. Enquanto você tem sentenciado a sua imperfeição para você se mutilar, continue, porque é o processo, e Ele vai transformar todo um dia após dia a minha e a sua vida. Isso significa que a vida cristã é reconhecer a imperfeição, não é desculpa para de continuar no erro, não. É o ponto de partida para o arrependimento e a transformação. Isso é o ponto. A graça de Deus não nega nossas falhas, mas nos sustenta e nos molda apesar delas. Nos sustenta, nos molda. É aquele versículo que do barro, né? Do processo de ser moldado. Se quando tiver uma pedrinha não pode continuar para poder fazer o vaso de barro, porque vai haver fissuras, e ele está ali no processo para que volte tudo de novo e refaça tudo isso de novo, para que haja uma perfeição naquele vaso. Mas o processo da persistência, o processo de não entrarmos nas veredas da imperfeição humana como fosse aquela
o auto se mutilar a um ponto de, poxa, irmãos, por quanto tempo muitas coisas na minha vida aconteceu no processo, e a vontade às vezes era de largar, porque por muito se orar, parecia que às vezes dentro de mim havia uma pergunta que por muitas vezes passa nos momentos de aflições que todos nós passamos: será que Deus está nos ouvindo? Mas Deus sempre usou e vai continuar sempre usando palavras, orações, pessoas, músicas, adoração, para realmente realinhar a sua caminhada. E é por isso que é importante. O cristianismo ensina que a verdadeira vida com Deus não nasce da aparência de perfeição, mas na humildade diante da própria limitação e da confiança em Cristo. Em vez de exigir impecabilidade humana, a fé aponta para o crescimento contínuo, perdão e amadurecimento espiritual. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Em Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra em vós há de contemplá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não abandona processos, Ele não desiste de pessoas imperfeitas, porque na verdade são as únicas que existem. Então pare de fugir das suas falhas, como se elas fossem o seu fim, porque Isaías 64,8 está escrito: mas agora, o Senhor, Tu és o nosso Pai, pois somos barro, e Tu és o nosso olheiro, e todos nós obra das Tuas mãos. O barro não é perfeito, ele está sendo moldado. Hoje eu te convido a você entregar as suas imperfeições, as suas limitações, porque a mão dele, o propósito dele, e há um destino. Aquilo que hoje te parece para você fraqueza, será força. Aquilo que hoje parece falha, será testemunho. Aquilo que hoje parece incompleto, será obra finalizada por Deus. Deus da imperfeição humana. Aleluia. E 3 pontos principais. Deus conhece a nossa fragilidade. Deus age por meio de processos e fraquezas, mas Ele hoje quer continuar moldando a sua vida. Ele quer hoje estruturar, mas não é hora de largar. É porque você precisa continuar no processo. É porque você precisa largar um pouco as coisas que te prendem e deixar Ele te moldar, deixar Ele te mostrar. E todos os dias é esse processo. Eu brinco muitas vezes que quanto mais eu mergulho nas leituras, eu vou ficando menos burro. É um ditado que meu pai está aqui em cima, hoje no aniversário da Sofia, que aqui em cima, que ele sempre falava isso: filho, estuda, porque se você não continuar estudando, a probabilidade da burrice um dia pode
ser maior do que o teu conhecimento. E eu continuo ainda menos burro. Mas eu queria que a gente pensasse em coisas principais. Às vezes a gente coloca essas incapacidades, né? Como se Deus fosse um Senhor inoperante para não realizar a boa obra no processo. É interessante, meu irmão e minha irmã, nós mergulharmos no diário, mergulharmos no nosso dever de casa, né? Era aquele caderninho com a Bíblia do lado e anotando, e Deus te revelando, e Deus dizendo para você: minha filha, meu filho, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas continua, não desista. Quando a gente olhar para um lado e para o outro aqui, ninguém, a começar de mim, né? Tem uma canção que fala: a começar de mim, sobre imperfeitos. Mas eu estou contigo, eu estou junto nesse processo. Mas eu sei que o poder dele, e pela sua misericórdia, ele não só te usará, mas ele vai completar a boa obra na sua vida. Ele é Deus de realizações, e nós somos essa obra. Porque cada dia a gente coloca um tijolo nela, e às vezes temos que até retirar, porque o que colocou anteriormente já rachou, não é? Mas o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus não abandona ninguém no meio do caminho. Ele molda o barro e completa a sua obra a cada momento. A mensagem se destaca é o do trabalho, é o tempo, a sua graça, a perfeição e a fraqueza humana. Mas se um dia eu te disse algo, irmão e irmã, pela minha limitação e fraqueza, que eu te machuquei, eu te peço perdão, porque eu sou imperfeito também. E entender nesse contexto é que ele trabalha, ele transforma, mas também ele completa, porque há um propósito, e eu e você sabemos o propósito. Aleluia. E na humildade podemos confiar todo momento. Mas há o pecado, mas também há a fé. E ela nos aponta para um crescimento contínuo. E aos poucos vai vindo o amadurecimento. E eu queria que a gente, nessa noite, fechasse os nossos olhos e possa, eu e você, expor para Deus. O exercício de todos os dias, dizer: Senhor, molda-me, Senhor, me estrutura, Senhor, me transforma.
Aleluia. Mas como superar a imperfeição pela graça de Deus? A graça de Deus nos capacita a superar a imperfeição, a nos dar força para crescer, não por esforços próprios, mas pela dependência dEle. Isso envolve humildade, arrependimento, confiança. Primeiro, reconhecer as nossas fraquezas, admitir e há limitações, mas sem culpa, claro. Com Paulo, em 2 Coríntios 12, 9, você sabe, minha graça te basta. Busque a humildade, Deus dá graça aos humildes. Tiago 4, 6. Humilhe-se para que Ele fortaleça e te fortaleça. Confesse e receba perdão. 1 João 1, 9 promete a purificação ao confessar os pecados. Confie no processo da transformação. Deus usa fraqueza para nos moldar. Viva pela fé diária. E isso tem benefícios. A graça não é licença para o pecado, mas poder para vencê-lo, trazendo paz, restauração e crescimento espiritual. Ao aceitar imperfeições, você abre o espaço para o amor e redentor de Deus agir. E esses passos vão nos ancorando cada dia mais nas Escrituras, levando a nossa vida a se tornar progressiva sobre os dias de imperfeição. Progresso. Aleluia. E aí você vai ver alguns exemplos bíblicos, né, de pessoas. A Bíblia está repleta desses exemplos, né? Moisés, né? Davi, Gideão, Pedro, Raabe, Paulo. Deus escolhe os fracos para envergonhar os fortes. Aperfeiçoando no seu poder e na fraqueza, há um arrependimento e há uma fé. Há um caminho a se realizar, mas precisamos todos os dias dar o primeiro passo. Sempre. Todo dia é dia de dar o primeiro passo, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E aí você está hoje aí, não só diante de mim, mas de todos que estão talvez ou passaram ou vão passar, ou estão junto com você em algo na vida. Mas essa beatificação são às vezes as nossas ruínas. Porque santo só existe o Senhor. E por muitas vezes na minha vida eu estive diante disso. Eu olhava, respeitava, claro, mas tinha olhos, mas não viam. Tinham bocas, mas não falavam. Tinha ouvidos, mas não ouvido. Tinham boca, também não falavam. Mas um dia eu olhei para esse Jesus, o Salvador, e Ele mudou completamente a minha vida. E Ele me disse: há possibilidade.
E em mim, muitas vezes Ele disse: você consegue. É um processo. E tome cuidado antes de cantar a vitória. Flamenguista gosta muito de fazer isso, cantar a vitória antes do tempo. O jogo nem começou e já falou, já ganhou. Mas às vezes dá ruim, como diz o jovem. Então não cante vitória antes do tempo. Continue no processo. Porque nessa corrida vamos chegar. Eu e você vamos chegar. Fracos às vezes, né, diante das exigências físicas. Mas existe o Espírito Santo de Deus, o Consolador. E Ele muitas vezes nos diz: vai, 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 e não peques mais. Vai, continua, não desista. E nessa noite eu queria que a gente pensasse. Nesse Deus Todo-Poderoso. Quando há esses momentos de aniversário, e eu tive essa semana logo dois, um pertinho do outro. Ontem foi minha filha, que está fazendo aniversário com as criancinhas lá em cima, e hoje é minha esposa. E é algo muito peculiar. Eu acho que isso deve ser coisa de velhice precoce. E eu fico pensando, sabe? As pessoas batem palma no parabéns, eu fico lá olhando uma para a outra, e aí parece que eu fico olhando, meu olhar fica. E eu falei assim: Jesus, quem diria eu que teria uma família tão abençoada assim? Eu, tão imperfeito, da onde eu saí. E aí lá dentro do nosso vão ego, né? Tem que tomar cuidado com ele. Ele, calma, ainda não completou a obra. Ela há de se completar, mas continue. Quando a gente entra em situações da vida, a gente entra tanto no vitimismo que a gente não, chega um momento que a gente não consegue nem mais Deus ver a realização dele realizando, porque a gente só consegue ver só a nossa imperfeição, só o nosso erro, e aí a gente limita o campo da nossa visão, porque a gente não entende que também já estamos no processo, mas aí a gente corta aquele elo ali pelo momento, mas aí há sempre o momento do encontro. Do encontro quando você abre essa tua Bíblia aí. Do encontro quando você entra para um lugar desse para adorar. Do encontro quando você chega diante das tuas orações, dos teus momentos com Deus, do seu reset, possamos dizer assim. E Ele vai trabalhando. Isso aqui eu fiz. E aí você, glória a Deus. Isso aqui também eu fiz. Então você olha isso aqui também. Glória a Deus. Olha, isso aqui, pelo momento você não está conseguindo fazer, mas eu vou fazer também. Aguarda. Amém. O segredo da vitória é continuar. É persistir. É continuar na jornada nos dias maus e nos desertos, porque Ele sempre vem. Afinal de contas, não somos perfeitos. Mas o segredo é ir avante.
tanto esses homens de Deus como nós, temos motivo de sobra, de jogar a mochila para o alto, e diante da nossa imperfeição, às vezes, tomar decisões precipitadas, que muitas vezes não vão agradar a Deus. Mas calma aí, há um Deus Todo-Poderoso que quer mudar você no processo. Continua, vaso, porque eu quero te moldar. Deus, na imperfeição humana e o seu poder se aperfeiçoa na minha, na sua, na nossa fraqueza.